Queridos irmãos e irmãs, além da liturgia da Sexta-feira Santa, que nós somos convidados a olhar com mais profundidade para a Santa Cruz, que é sinal do amor de Deus por nós e sinal da nossa salvação, na liturgia da Igreja, há muitos séculos, nós tínhamos duas celebrações. Na verdade, o calendário mais antigo ainda preserva. A primeira era uma celebração nos primeiros séculos da Igreja, que veio do fato de que Santa Helena, que era a mãe de Constantino, imperador, que deu a liberdade de culto à Igreja Católica, quando ela fez uma peregrinação à Terra Santa, ela pediu que fossem feitas pesquisas para se descobrir onde estaria a cruz em que Cristo foi crucificado ali na Terra Santa. A partir desse fato, foi introduzido no calendário litúrgico da Igreja uma celebração em honra à Santa Cruz. Alguns séculos mais tarde, quando a Santa Cruz havia sido roubada pelos impérios persas, depois que ela foi retomada pelos impérios católicos, foi introduzida uma segunda celebração no calendário litúrgico em honra à Santa Cruz. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II uniu nessa mesma celebração de hoje, da exaltação da Santa Cruz, essas duas celebrações antigas que nós temos. Celebrar a exaltação da Santa Cruz como uma festa litúrgica é celebrar o que para nós é sinal de salvação, o que para nós é sinal do amor de Deus por nós, o amor supremo, que ter enviado o seu Filho e o seu Filho, Jesus Cristo, tendo-nos amado até o fim, amou-nos até o sacrifício da cruz. A primeira leitura de hoje, do livro dos Números, fala do episódio em que o povo de Israel, enquanto caminhava pelo deserto, em direção à terra prometida, eles começaram a murmurar do alimento que eles tinham, da sede que eles passavam, e que eles já estavam impacientes, já estavam cansados daquela caminhada. E murmurando, diante de Moisés e diante de Deus, Deus permitiu que serpentes venenosas começassem a morder aquele povo, começassem a contaminar o povo. Depois o povo se arrepende, pede a intercessão de Moisés, e Deus, não sei se vocês perceberam na leitura, ele não retira as serpentes venenosas. As serpentes venenosas continuam ali, mas Deus pede que Moisés faça uma serpente de bronze, de modo que aqueles que fossem mordidos por aquelas serpentes venenosas, ao olhar para a serpente de bronze, eles fossem curados. Jesus confirma no Evangelho, no diálogo que ele teve com Nicodemos, ele confirma que aquela serpente de bronze que Moisés fez no Antigo Testamento, na caminhada do deserto, era uma prefiguração, era um indicativo daquilo que ele sofreria na cruz, porque ele seria levantado e seria sinal de cura e de salvação para toda a humanidade. Não somente uma cura física, mas uma cura espiritual, a cura do pecado. Porque como o povo de Israel, nós também somos tentados a murmurar, nós também ficamos impacientes com Deus, nós também não entendemos os propósitos de Deus, não entendemos as permissões de Deus, e assim como o povo de Israel precisou de um sinal para ser curado, do seu pecado principalmente, Deus também se serviu da cruz de seu Filho para nos curar, para curar toda a humanidade. E quando nós olhamos para a cruz, que no mundo antigo era um sinal de desprezo, era um sinal de indignação, era escândalo para muitos, era a pior morte que alguém poderia passar. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ter várias atitudes. Nós podemos ter uma atitude de alegria, sim, porque contemplamos o sinal da nossa salvação. Podemos ter uma atitude de surpresa, podemos ter uma atitude de questionamento. Por que Deus se serviu da cruz para nos salvar também? Nós podemos ter várias atitudes, mas uma atitude que sempre deveria brotar no nosso coração, quando nós olhamos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é o silêncio. Olhar aquele que nos amou até o fim e nos amou
até o sacrifício da cruz. Olhar aquele que nos amou mais do que qualquer outra pessoa para nos curar e para nos salvar dos nossos pecados. E quando nós olhamos para a cruz, mesmo sendo um sinal de desprezo para muitos, de loucura, de escândalo, para nós também é um sinal de que se Jesus passou pela cruz, se ele venceu a cruz, venceu o sofrimento, até chegar à glória da ressurreição, também os nossos sofrimentos, os sofrimentos que nós passamos, eles precisam ser unidos à cruz de Cristo para nós chegarmos à glória da ressurreição. O sofrimento do ponto de vista humano, gente, ele incomoda. Ele nos faz questionar, ele nos faz murmurar. O sofrimento do ponto de vista humano, ele vai sim nos corroendo. Por isso que nós que temos fé, nós que somos católicos, nós que cremos na cruz de Cristo, precisamos unir os nossos sofrimentos à cruz de Cristo. Passar pelos sofrimentos, viver os sofrimentos, unidos a Cristo e termos a certeza de que se Ele venceu a cruz, se Ele venceu o sofrimento, foi para nos dar o exemplo e para nos dar a força para também vencermos os nossos sofrimentos, as nossas cruzes. Queridos irmãos e irmãs, nesse sábado pela manhã, celebrando essa liturgia da festa da exaltação da Santa Cruz, agradeçamos à Santíssima Trindade, agradeçamos ao Pai que nos enviou o seu Filho por amor, e o seu Filho nos amou tanto que nos amou até o sacrifício da cruz. E diante da cruz, a primeira atitude, o silêncio, contemplando aquele que nos amou. E os nossos sofrimentos, as nossas cruzes, unir a cruz de Cristo para chegarmos à glória da ressurreição. Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa mãe, enquanto Jesus sofria a paixão na carne, Nossa Senhora sofria no espírito. Ela também viveu a dimensão da cruz, mas ela trazia no seu coração a certeza de que o seu Filho ressuscitaria. Peçamos também a intercessão da Virgem Santíssima para que ela nos ajude, nos dê força para aceitarmos as nossas cruzes e chegarmos à glória da ressurreição.